Episódio 4. Amigo secreto. E aí, como tem sido o caminho até aqui? Tá dando para dimensionar o quanto essa masculinidade distorcida afeta diferentes áreas da nossa vida? Pois é, hoje o papo é para investigar como ela se infiltra e encontra terreno fértil nas amizades entre homens para se multiplicar, deseducando e corroendo as percepções de afeto. Bom, eu só posso falar enquanto mulher que tem amigos homens ou como uma mulher que observa amigos homens se relacionando. Começo então citando alguns exemplos. Outro dia eu estava num hotel e na recepção tinham vários casais por volta dos seus 70 anos. Eles estavam aguardando o grupo todo de amigos chegar para jantarem juntos. O grupo estava quase completo e aí desceu o último casal que faltava. Ao se aproximarem dos amigos, o homem do casal que estava chegando deu um tapão na nuca do amigo mais próximo que estava sentado de costas. Com o susto e com a possível dor, o amigo abaixou a cabeça, mas em seguida olhou para trás para ver de onde veio aquele tapão. E ao reconhecer o amigo, deu aquela risada amarela e fingiu que tudo bem. Não me pergunte como é isso, mas foi assim que eu enxerguei a cena. Bom, para mim, o agredido estava pensando: mas que brincadeira idiota me cumprimentar com um tapão na nuca. Mas não vou me queixar e ainda vou fingir que faz parte da nossa amizade esse tipo de cumprimento. Isso me remeteu aos tapas que homens se dão nas costas, aos apertos de mão que quase quebram os ossinhos, aos empurrões, dedo no patoladas e etc. Sempre nessa expressão bélica versus é só uma brincadeira. E isso começa desde cedo. Outro dia também, saindo do clube, eu vi um grupo de adolescentes sentados num banco, raquetes de tênis nas mãos, bebendo água e conversando após um treino, com as bochechas bem vermelhas e cabelos suados. Quando eu fui chegando perto, ouvi um deles dizer: "E aí, vamos jogar mais uma?" E um que estava sentado respondeu: "Não quero mais, estou exausto." E nisso, os 3 amigos começaram a zoar: "Ai, tá cansadinho, tá? Não aguenta mais jogar, né? Que frescura." Bom, eu passei louca para me meter na conversa, mas não ia cair bem. Então, eu fiquei pensando comigo mesma que ainda tão jovens, os homens já não podem nem ser sinceros. Tudo deve ser disfarçado ao máximo no mundo masculino para que eles não sintam, não demonstrem, não reconheçam suas próprias fragilidades. Não podem deixar escapar nenhum sinal de fraqueza. Que missão difícil! Que prisão! Isso me lembrou um acontecimento que marcou meu filho e eu. Um dia, quando ele tinha pelos seus 5, 6 anos, ele chegou da escola muito triste e magoado, me contando que teve uma discussão que terminou com ele chorando. Quando ele chorou, o colega então o chamou de bebezão da mamãe. Enquanto ele me contava, me abraçou e chorou de novo magoado. Eu tive vontade de rir e logo dizer que aquilo era uma bobagem, mas a sua mágoa tocou fundo em mim e me fez sacar o quanto aquilo colocou em xeque quem ele era. Colocou em xeque a sua mini masculinidade até ali. Assim, enquanto eu o abraçava, eu disse baixinho no seu ouvido para ninguém mais ouvir, mais ou menos assim: "Olha, filho, você ainda é pequeno e tem muita sorte de ter a mãe para te acolher, te abraçar e secar tuas lágrimas. Então, na próxima vez que você ouvir isso, tente pensar que sim, você é o bebezão da sua mãe. E talvez esse menino não tenha um colo para chorar quando se magoa. E talvez ele nem se deixe chorar por não ter um acolhimento adequado." Meu filho imediatamente descolou do meu abraço, me olhou fundo, secando as lágrimas. Sinto que foi um momento revelador para ele, que conseguiu enxergar a situação sob outro prisma. Concordou comigo e seguiu abraçadinho até pegar no sono. Até hoje, com 16 anos, meus filhos procuram meu colo para chorar ou confessar seus medos. E eu acho isso ótimo e um grande trunfo na nossa relação. E eu ainda chamo eles de meus bebezões, o que nunca os incomodou. Convidei para esse papo meu grande amigo e ator Bruno Garcia. Ele também tinha um acolhimento grande dentro de casa. E já garoto pôde perceber como o meio onde a gente cresce faz diferença na nossa formação. Bruno,
Me conta, como é que foi a tua infância em Olinda, lá na década de 70 e 80? Eu dei muita sorte, porque eu nasci numa família libertária, sendo minha mãe uma pessoa completamente independente, que sempre trabalhou desde os 14 anos. Meu pai, um bissexual, e depois de separar da minha mãe, casou com outros homens. Então eu sempre fui exposto a um pensamento muito livre, um estímulo sempre enorme a respeitar o próximo, respeitar a sexualidade do próximo. Mas ainda assim, passei minha infância nos anos 70 e 80. Então, havia ainda um machismo estrutural muito presente, que perpassava, né, as nossas percepções. Na rua, era o que, imagina, na época, uma garotada que menino sempre gosta de brincar muito de porrada, né? Uma coisa meio agressiva, tem os insultos, né? Se você não é forte, se você não é capaz, você é uma menina. Isso sempre me incomodou, mas era tratado de uma forma natural, digamos assim. E, enfim, então eu fui convivendo com essa dicotomia, que era ter uma formação mais aberta, né? mais moderna, mais avançada mesmo. E fui crescendo entre esses dois mundos. Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Com 11 anos de idade eu já estava fazendo minha primeira peça profissional. Então eu convivi desde muito cedo, também, para além da família, com artistas, né? Com o meio teatral dos anos 80, imagina. E então, ao mesmo tempo que eu vivia num universo completamente libertário, mesmo nele encontraríamos questões do machismo estrutural, mas que para a época era completamente avançado, enfim, né, um mundo muito diferente do que eu convivia na escola, por exemplo. Então tinha aquela coisa dos colegas que faziam bullying com os mais efeminados, com os quais eu tinha bastante afinidade. Sempre gostei os amigos gays, eles eram sempre mais interessantes, assim. Quer dizer, eu tinha amigos héteros também, mas eu gostava muito eu me identificava muito, talvez por ter essa formação feminina, né, desenvolvida, esse aspecto feminino, como eu gosto de dizer. Eu sempre tive amigos gays porque eu achava eles mais ricos, sabe? Os papos eram mais interessantes, eram garotos que se interessavam mais por literatura, por outros assuntos, que respeitavam mais as meninas, e que muito inteligentes, assim, enfim. Então, mas também tinha aquela questão bem hétero de jogar futebol, sempre foi ruim, era daqueles que era dos últimos a ser chamados, ia pro gol, mas eu, na verdade, acho que me fortalecia muito porque eu vivia mais ou menos em dois mundos, e eu fazia uma certa comparação entre eles. Isso foi muito rico para minha formação. Poxa, Bruno, que legal que você conseguiu entender o que estava acontecendo à sua volta e escolheu o seu caminho tentando não ceder às pressões do grupo. Agora, eu vou contar uma situação que me aconteceu mais de uma vez durante a juventude e que sempre me deixava constrangida. Eu tenho muita facilidade de estar entre os homens porque eu tenho 2 irmãos mais velhos e 7 primos, o que me possibilitou uma infância com esse estereótipo masculino de jogos, esportes e lutas em geral. E moa em Tachacó. O meu mundo era o mundo deles. Meu pai fazia torneios de futebol e vôlei na nossa casa na praia e eu sempre fui a mascote, sentadinha com mini camisetas dos times logo à frente dos atletas mirins. Estou dando esse contexto para dizer que, para mim, sempre foi muito confortável estar com os meninos. E ainda é. Na escola,
Meu grupo de amigos também era sortido com meninos e meninas, e os meninos eram super meus chapas. Quando eu cheguei na idade de ficar e namorar, eu queria continuar tendo amigos homens, mas chegava uma hora que eu tinha que escolher entre manter a amizade ou decretar o fim dela, porque rolava uma certa pressão para eu me tornar a ficante ou a namorada dos meninos em questão. E sabe que algumas vezes eu cedia? Não porque eu queria ter romance com eles ou estava interessada, mas era a única forma de manter a proximidade e a convivência. É a primeira vez que eu coloco esse sentimento em palavras, mas sim, era assim que eu sentia. No fundo, eu sabia que não tinha nada a ver aquela relação romântica. E com o tempo, meio magoada, meio constrangida, eu colocava um ponto final porque só queria a amizade daquele cara. Era muito estranho. Eu perguntei para o psicanalista Pedro Ambra, que escreveu o livro O que é um Homem, como a masculinidade distorcida impacta a amizade entre homens héteros e mulheres. Se ele acha que tem uma confusão de papéis e os homens têm realmente dificuldade em aceitar ficar só nessa friend zone. Eu acho que tem uma primeira coisa que espera-se, do ponto de vista social, ainda que a gente tenha muitos avanços e tal, a gente também não pode tomar a experiência urbana de classe média alta como representativa do que é a masculinidade no Brasil, né? Brasil afora, é esperado do homem que queira comer qualquer mulher que esteja próxima dele. Existe, ainda que não diretamente, uma pedagogia masculina que convida, ou melhor, que estrutura o desejo masculino dessa forma. Então, mesmo quando ele muitas vezes não está afim de alguém, se a pessoa pode dar indícios de que queira estar perto dele, ainda que seja com amizade, é esperado dele que esteja ali ativamente pronto para, sei lá, transar ou dar em cima. Então, essa espessura social cria essa coisa esquisita que se chama friend zone, né? Agora, por outro lado, avançando um pouco na questão inconsciente da questão, a friend zone, ela coloca o homem, digamos, num lugar potencialmente feminino. Ou seja, né? Eu vou ser não mais um homem para você, mas eu vou ser como as suas amigas. E isso causa incômodo. Pois é, olha só que loucura. O Thiago Abravanel me contou que ele convivia com essa pressão na escola. Por estar sempre rodeado de amigas, ele também chegava a se questionar se aquelas relações precisavam ultrapassar a linha da amizade, como que para provar a sua masculinidade. Eu sempre fui cercado pela força e a sensibilidade das mulheres. E talvez isso tenha Talvez não, com certeza, isso tenha me feito um homem muito melhor. Muito mais seguro, muito mais sensível, muito mais sincero, muito mais delicado. E isso não me faz menos ou mais homem do que ninguém. Me faz ser um homem íntegro. Mas falando sobre a masculinidade tóxica em si, talvez meus colegas na escola não percebiam isso, mas enxergavam o fato de eu fazer aula de dança, por exemplo, ou aula de teatro, e estar cercado por meninas e ter muitas amigas mulheres, que ou eu era homossexual ou eu era o cara que poderia pegar todas elas. E num lugar de condição masculina que não é positivo para qualquer relação, sabe? Então, isso pessoalmente falando, eu também tinha que compreender o como lidar com isso, porque na minha cabeça eu realmente tinha que pegar todas as meninas pelo fato de estar ali, mas eu ainda não compreendia o lugar dessa minha conexão com as mulheres e dessa não obrigação em ter que estar nesse lugar do pegador, do que vai
aproveitar que está cercado por mulheres e ter relação com todas elas, enfim. É mais um exemplo de como o afeto, puro e simplesmente, é uma linguagem desconhecida para muitos homens, não é, Thiago? Não só o afeto com as mulheres, mas o afeto em relação aos amigos também. Quando a gente fala de masculinidade tóxica, ela não é só tóxica para as mulheres, ela é tóxica também para a gente. Agora quem conversa comigo é o empresário Facundo Guerra, um dos maiores nomes da noite paulistana, dono de casas de shows e restaurantes super bacanas. Eu acho muito interessante, assim, se você vê grupos de meninos juntos, a sensibilidade ela só é permitida quando você está alcoolizado. Quando você bebe, você pode falar pro teu amigo, porra, mano, te amo, te considero pra caralho. Você pode dar um tapa na bunda do teu amigo, você pode dar um beijo no rosto dele. Mas isso só é permitido no caso de você estar intoxicado. E homem, assim, é muito besta, sabe? Quando a gente encontra um outro homem, a gente começa a cheirar um rabo do outro, assim, pela pressão na mão que você... Pela maneira como você cumprimenta um outro homem, você tenta comunicar num jogo quem que é alfa pela quantidade de pressão que você aplica na mão na hora do aperto. Então, se você dá uma mão muito mole, o cara te tira de fraco e de viado. Se você bota uma mão muito dura, um aperto muito duro, ele te tira de... Você passa a imagem de que você é inseguro. Então, tem uma quantidade de pressão. Você tá num grupo, você sempre tenta descobrir qual que é o alfa daquele grupo. Cara, é exaustivo também para os homens, entendeu? Claro que é exaustivo. Imagina isso de ficar se medindo e analisando o tempo todo, pensando no que o outro vai pensar. É a manifestação mais escancarada de uma tremenda masculinidade, sei lá, toda errada. E fica evidente também como os homens competem entre si e competem de maneira silenciosa e silenciada. Por mais que sejam amigos, os homens acabam se vendo como concorrentes e se comparam o tempo inteiro uns com os outros. Comparam desde o aperto de mão, como o Facundo falou, como o sucesso na carreira, o salário que ganha, o carro que tem, a roupa, a aparência física e, claro, as mulheres com quem se relacionam. E nessa dinâmica existe uma característica que precisa a todo custo ser bloqueada: a vulnerabilidade. Homens não se abrem com outros homens, que não aprofundam nem investigam suas questões. E aí, eles se tornam maus ouvintes e incapazes de acolher uns aos outros. Parece confuso o que eu vou falar agora, mas a amizade entre homens provoca uma solidão enorme. Como é possível ter vários amigos, chapas, irmãos, parças, camaradas, brothers e ainda assim estar completamente sozinho? Foi que eu perguntei para a escritora Nana Queiroz, autora do livro Os Meninos São a Cura do Machismo. Para escrever o meu livro Os Meninos São a Cura do Machismo, eu fiz entrevista com mais de 600 homens adultos. E eu queria investigar como é que tinha sido a infância deles e como essa infância impactou a vida adulta deles, né? E essa questão da solidão aparece muito forte, né? Eu me lembro que a maioria dos homens que eu entrevistei não tinha uma única pessoa com quem ele podia chorar, com quem ele se sentia confortável de chorar. Os homens, eles têm dificuldade de falar uns com os outros sobre os desafios que eles passam. Nós, mulheres, a gente se leva para um date às vezes, né? Eu e minhas amigas, não sei se você faz isso também. A gente se leva para um date... Qualquer cafezinho com amiga é uma sessão de terapia, né? Não é verdade? E os homens não têm esse espaço. É verdade. E é um grande desperdício. Seria uma relação tão mais rica e profunda, né? Mas é aquilo que a gente já conversou aqui. Os homens aprendem desde cedo a reprimir suas emoções. Imagina o que significa escancarar o que eles estão sentindo para outros homens. Isso é inimaginável. A masculinidade distorcida não só transforma amigos em competidores, como cria abismos emocionais entre eles. Para criar pontes, portanto, eles precisam acessar o que é comum a todos eles: a superficialidade, muitas vezes com doses cavalares de tiração de sarro e um senso de humor depreciativo. Por isso, falam de coisas prosaicas: o trabalho, o futebol, as notícias e etc. Tudo isso misturado com piadas machistas e homofóbicas, em muitos casos, como exemplifica o Facundo. Nos grupos de WhatsApp que eu tenho, sei lá, de homens da minha idade, 40, 50 anos,
até os amigos de infância e tudo mais, sempre tem a busca do viadinho da turma. No time de futebol, sempre tem a piada com o viadinho da turma. Quem que é o gay? Quem que tá dando? Quem que é o boiola? Que é uma coisa muito terceira B. Eu não tenho nenhuma paciência com isso mais. Tanto é que eu saí de grupo, já tentei pregar, já tentei mudar, já tentei falar, pô, não dá pra mandar no grupo do WhatsApp bundinha às 8 horas da manhã, como falando bom dia com a bunda de uma mulher, cara. Isso é de mau gosto. Gente, a gente tá fazendo as mesmas piadas desde a terceira série B, sabe? Não dá pra gente continuar fazendo essas piadas. Não tem mais graça, não cabe no mundo de hoje. Fora que não tem graça nenhuma, né? É conteúdo da pior qualidade. Tipo aqueles shows de stand-up comedy que estão mais para show de horror. Mas o Facundo tocou num ponto. O grupo de WhatsApp. Tá aí uma questão complexa. Tem muito homem desconstruído, atento e disposto a se rever, mantendo amizade com homens que fazem comentários babacas e que continuam a ser amigos deles, mesmo com esse comportamento. No fim das contas, é fácil se posicionar nas redes sociais contra casos de violência de gênero ou de homofobia. Difícil mesmo é repreender com veemência o camarada que faz um comentário misógino no grupo, não é? Como é difícil estabelecer um diálogo para educar o cara. Como é difícil romper a amizade com ele. Isso tudo é também reflexo da masculinidade distorcida, porque o homem que defende as mulheres é uma ameaça naquele microcosmo masculino. É uma rachadura no plano de manutenção das coisas como são. E é tido como um traíra, ou um exagerado, ou um fresco. Frases como, é só uma brincadeira, pô, a gente tá aqui falando só entre amigos, e virou pau mandado da mulher, tá querendo lacrar, descansa, militante. São clássicos. Por isso, é mais fácil passar pano e dizer coisas do tipo, ele não falou por mal, ou ele falou aquilo, mas ele não pensa assim. Essa dinâmica faz com que os pensamentos misóginos se comportem como um fungo num ambiente quente e úmido, se proliferam silenciosamente e se espalham na vida desses mesmos homens que, por estarem tão acostumados a objetificar, vulgarizar e ofender sem serem repreendidos, acabam distorcendo a própria visão do que é certo e que é errado. Tudo que a masculinidade problemática precisa para se multiplicar é encontrar um grupo de amigos omissos. Para falar um pouco da sua experiência, eu chamei o querido ator Júlio Andrade. Julinho, quem é você no grupo de WhatsApp dos parças? Sou o cara que coíbe comentários machistas, homofóbicos, racistas. Eu não deixo nada passar. Eu falo na hora. Eu tenho uma válvula de defesa que ela é imediata. Eu não consigo, porque muitas vezes eu levei para casa e me dei mal, porque aquilo foi me fazendo mal. Então, quando essas coisas acontecem, eu já falo na hora, já interfiro na hora e foda-se, eu não quero nem saber. E às vezes eu me pego mesmo fazendo algum comentário machista e tento me corrigir e ouço também as pessoas, né, quando falam comigo também. Então, assim, eu acho que só assim a gente vai conseguir mudar. A gente precisa dessa defesa imediata, desse extremo, assim, né, às vezes para poder fazer a mudança. Porque, cara, não dá pra naturalizar isso. Às vezes você tá numa roda, os caras estão falando, mas é muito, porra, mimimi, que não sei o quê, que não é assim, na nossa época, é muito exagero. Não é exagero não, meu camarada, não é exagero, porque você não sofre na pele, você é um homem branco, né? Você é homem. Então, calma aí, bicho, calma aí. Se coloca no seu lugar. Então é assim que a coisa funciona. Para a gente conseguir mudar, a gente tem que estar em cima e tem que estar ligado. Totalmente de apoio, querido. E eu entendo que exista aquele incômodo natural em chamar a atenção de alguém, ainda mais de um amigo. Mas se o cara é mesmo teu amigo, ele vai entender e quem sabe até repensar essas bobagens. Tem homem que só escuta quando tem outro homem falando. Por isso chamei meu amigo Zé Loreto para ele também compartilhar com a gente como ele age nessas horas.
Eu tenho muitos grupos de amigos, grupo de judô, grupo de Niterói, grupo de artista, grupo da galera da praia, grupo do pessoal que gosta de sair, grupos de novela. Então, assim, fica muito perceptivo assim, a distinção dos grupos, assim, os grupos mais tradicionais, vem com mais machismo, vem com piadinhas, vem com coisas que não, já são tão nítido, tão tóxico hoje em dia. E sempre que eu vejo, eu faço parte, eu sou essa voz de falar, de questionar, né? E eu, né, Fê, eu sou um cara carinhoso. Eu não bato para machucar. Quando eu tenho que bater em alguma coisa, é tipo, vamos refletir. Será que a gente ainda brinca disso, gente? Será que vocês não percebem que isso, falar assim, ou de gênero, ou de diminuir a mulher, ou qualquer coisa que seja, né, dessa nossa criação tóxica e normalizada, eu tento mostrar outros pontos. Mas é muito difícil, porque em alguns desses grupos eu sempre sou a minoria. Eu imagino, Zé. Você sabe que o Rodrigo também se cansou desses grupos justamente por isso. Ele acabou se dando conta que aqueles caras não eram amigos de verdade. Não valia a pena se desgastar. Eu perguntei para o Bruno Garcia como é para ele essa questão. Muitos dos meus amigos começam a se conscientizar, tem também essa atenção especial de não estar reproduzindo machismos, de estar se reeducando e de estar atento a essa nova ordem. Obviamente que a gente encontra aqui e ali comportamentos que não são interessantes, e quando há espaço, eu faço questão de pontuar, falar, olha, você não deve fazer isso não cabe mais, olha que absurdo você está falando. Mas em alguns aspectos, olha como o machismo estrutural ele é complexo, né? Às vezes eu prefiro não falar, porque é um tipo de cabeça que você sabe que não vai adiantar, que vai virar só uma questão, uma rusga. E isso é um erro. É um erro que eu admito. Eu acho que não tem mais espaço para deixar passar nada. E eu estou me comprometendo com esse áudio a não deixar passar mais nada. Olha que a gente vai cobrar, hein, Bruno? Se caras legais como você não agirem assim, quem vai, não é? Faz parte desse processo. Vocês estão vendo, gente, como a masculinidade distorcida é nossa inimiga, mas é também inimiga dos homens, se infiltrando sorrateiramente nas relações de amizade entre eles, nas pequenas coisas? Por isso, eu achei bem legal uma ideia que o ator Davi Júnior teve para conseguir romper com isso. Ele juntou alguns amigos para justamente poder falar em voz alta sobre o que todos eles pensam e passam. E o grupo do Zap saiu da tela e virou um grupo de apoio. Tem um grupo em que eu formei com alguns amigos homens héteros, em que a gente tem uma roda de conversas sobre masculinidade, onde a gente pode se vulnerabilizar sem medo entre homens, expor nossos medos, expor nossas inseguranças. Então, além da terapia, eu tenho uma base, né, de amigos em que eu posso contar e posso me expor. É isso que eu posso fazer para tentar ser diferente. Só de pensar e principalmente agir, você já consegue ser diferente, Davi. Quem sabe outros homens que estão aqui nos ouvindo não se inspiram e criam grupos assim. Dá para encontrar caminhos para uma amizade mais madura e verdadeira. Essa ideia pode ser um primeiro passo. Se for, e vocês ainda estiverem aqui me escutando, sejam bem-vindos e espero que tenham gostado desse episódio, meus amigos. Semana que vem eu tô de volta, sem vergonha. Vamos juntos? Beijo, tchau. Kapina
O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é homem-pausa e eu criei esse termo para provocar a reflexão de que não existe uma única maneira de ser homem. E você segue comigo pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luca Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barroli. Edição e sonorização, Igor Amorim.